Oi pessoal, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Vamos dar continuidade às nossas aulas. Então, seguindo lá do último conteúdo, a gente começou a pincelar sobre os impactos que podem ocorrer nos ecossistemas, ou seja, os danos que podem ocorrer nos ecossistemas, né? Dos diversos ecossistemas, seja os ecossistemas costeiros, marinhos, docícolas, ou seja, ecossistemas de água doce, seja os ecossistemas terrestres, aos biomas de forma geral, né? E aí a gente viu lá que esses sistemas eles podem sofrer por impactos, sejam impactos naturais, ou seja, impactos que vão ocorrer por algum fenômeno natural, algum fenômeno da natureza, e os impactos antrópicos, né, que são aqueles impactos que são causados diretamente ou indiretamente pela ação do ser humano. Aí vimos lá que os impactos naturais eles são de menor gravidade para a dinâmica, para o equilíbrio dinâmico dos ambientes, né? E que a capacidade de resiliência, ou seja, de recuperação do ambiente após o impacto é muito maior por impactos naturais do que por impactos de ordem antrópica, né? Já porque a gente só observando na história, desde a ocupação dos seres humanos no planeta, né, o aumento das populações, o aumento da ocupação humana, a gente vê que a gente tem, dentre todas as espécies de seres vivos que existem no planeta, a gente tem a maior capacidade de alteração do meio ambiente, ou seja, de modificar o meio ambiente, seja para o bem ou seja para o mal, né? Seja para interesses coletivos ou seja para interesses particulares, mas a gente tem essa grande capacidade de alterar o ambiente. E a gente vem observando que, por mais que as pessoas acreditem que o desenvolvimento tecnológico vai ser a saída para absolutamente tudo, eu acho que a gente está vivendo um momento que prova que até a tecnologia tem o seu limite temporal e seu limite para enfrentar as calamidades por aí, né? A gente está vivendo aqui o período da pandemia do Covid-19 e veja, mesmo com toda a tecnologia, todo o dinheiro do mundo, muitos países que são muito ricos vêm sofrendo bastante porque é um limite tecnológico, é um limite de conhecimento, né? Então, às vezes, nossa interferência no planeta às vezes toma uma magnitude e um grau que às vezes a gente não consegue ter respostas nem com todo o desenvolvimento de conhecimento que a gente tem. E aí a gente viu que chegando nesse limiar, né, no final do século passado, e as grandes alterações, os grandes impactos que a natureza e o ambiente que a gente vive, ou seja, que o local onde a gente vive, vem sofrendo, a gente viu lá que em 1987 o painel de meio ambiente da ONU desenvolveu lá o conceito do desenvolvimento sustentável, né? Aquele tripé entre preservação ambiental, preservação econômica e preservação social. E aí na videoaula passada eu falei sobre os objetivos que foram traçados e planos de metas para que em 2030 a gente consiga alcançar um patamar de desenvolvimento sustentável, né? Com todos aqueles 17 objetivos que eu destrinchei, a gente foi conversando nas aulas, certo? Na aula passada, certo? Então, a partir de hoje, a gente vai começar a falar sobre alguns impactos que decorrem sobre o meio ambiente, né? Então, vamos começar falando sobre os impactos, e aí falando do meio ambiente, sobre o meio ambiente, nós mesmos, nossa vida, os ecossistemas, os biomas, e por aí vai. Vamos começar vendo o primeiro tipo de impacto, que são os impactos que ocorrem sobre o solo. Ou seja, às vezes as atividades humanas elas acabam trazendo alterações no solo que podem ser alterações que podem ser reversíveis ou não. Então, por exemplo, como um exemplo de impactos ao solo que a gente pode causar, a gente pode pensar, por exemplo, nos processos de retirada das matas naturais. Que a gente pode chamar de processo de corte das matas, de retirada das árvores, da vegetação natural, que a gente costuma chamar de forma genérica de desmatamento. Por que isso acontece? Porque as matas elas servem como um filtro da ação e da intensidade dos raios luminosos, dos raios ultravioletas do sol. Então ele impede que os raios atinjam diretamente o solo e façam com que o solo se resseque, perca sua água. Os organismos que vivem no solo, os micro-organismos e outros organismos invertebrados que vivem no solo, eles acabam sendo mortos por excesso de calor. Então ele impede o processo de degradação do solo, essa vegetação. Ela serve como esse filtro. Quando você retira essa vegetação, o solo sofre bastante
a ressolação, e às vezes se torna um solo completamente infértil, ele perde sua fertilidade. O que ele quer dizer o que significa dizer a fertilidade do solo? É a capacidade de se desenvolver, da vida se desenvolver naquele solo. Então a gente conseguir plantar alimentos, a gente conseguir plantar plantas que protejam, que não tem serviço ecológico, por exemplo, que protejam as margens dos rios, plantas que protejam as nascentes dos rios, certo? Falando especificamente sobre o solo. Mais para frente vai ter uma aula só sobre desmatamento, a gente vê outros impactos. Mas estou falando desses impactos que atingem o solo. Então o desmatamento é um tipo de impacto que pode atingir o solo diretamente, porque aumenta a insolação, ou seja, aumenta o contato direto do solo no solo e acaba causando empobrecimento daquele solo, ou seja, o solo ele perde suas capacidades de gerar vida, de gerar alimentos, de gerar serviços ecológicos e ambientais para os seres vivos, certo? Outro impacto que pode acontecer, que é muito comum acontecer, é nos processos que a gente chama de processos de agricultura de larga escala, ou seja, você, em grandes áreas você produz algum tipo de insumo agrícola, ou seja, algum produto agrícola em larga escala, só que aí se trata de um que chama de monocultivo, ou seja, tem uma produção em larga escala do mesmo tipo de planta, do mesmo tipo de vegetal, certo? Por exemplo, grandes produções de soja que acaba acontecendo. Você planta em grande escala o mesmo tipo de alimento, o que pode acontecer é que o solo vai se tornando mais pobre, ou seja, uma das coisas que torna o solo fértil é a diversidade de plantas e de seres vivos que vivem nele. Se você retira, por exemplo, uma área de floresta para produzir o mesmo tipo de alimento, de produto, no caso nem sempre é um alimento, mas o mesmo tipo de produto, em larga escala, aquela ausência de diversidade ela vai tornando o solo cada vez mais pobre, né? E aí é um problema que ele acarreta muitos problemas. Como você utiliza grandes produções do mesmo tipo de vegetal e com isso você quebra a dinâmica, o equilíbrio dinâmico do ambiente, e esse equilíbrio dinâmico que torna o solo mais nutritivo, o solo com mais substâncias minerais, a partir da morte de outros organismos, de outros tipos de plantas, dos ciclos biogeoquímicos que acontecem no solo, você precisa recompor os nutrientes daquele solo, ou seja, você tem que recompor a fertilidade dele, porque senão até as suas plantas, aquele produto que você está produzindo na escala vai sofrer e não vai conseguir mais. Se o solo morre, fica infértil, as plantas não crescem, mesmo no seu monocultivo. Então acaba se utilizando bastante aqueles fertilizantes químicos no solo, e esses fertilizantes químicos, né, que chamam de fertilizantes químicos nitrogenados, eles são às vezes bastante tóxicos para as pessoas que manuseiam e às vezes tóxicos para o ambiente também. Então às vezes aquele sumo ele pode se infiltrar no solo, numa chuva, e atingir os reservatórios no subsolo de água, eles podem correr para fontes de rios, de lagos, lagoas e matar outros organismos vivos de interesse econômico, certo? Então, esse tipo de agricultura, esse tipo de modo de produção, ele gera uma necessidade muito grande de intervenção humana para fazer funcionar o seu modo operante, e acaba gerando um impacto sobre o outro, certo? Então, essa é uma vertente de impacto sobre os monocultivos. Outra vertente é que, como você calcula, quando você retira, você tem uma área lá em equilíbrio dinâmico, uma área ambiental, certo? Os seres vivos lá, em suas redes e teias alimentares, fazem aquele equilíbrio dinâmico, cada ser vivo equilibrando o outro. Você retira aquela área e coloca em grande escala um único tipo de planta, que é muito comum de acontecer. Imagine você num fast food, você vai lá num fast food desse que tem por aí e fala, tentar entrar em todos os sanduíches que tem aí, com à vontade. É o que acontece no monocultivo. Você coloca tanta disponibilidade do mesmo tipo de alimento para alguns organismos vivos. E quando você desfez daquela cadeia alimentar que equilibrava aquele ambiente, às vezes vão surgir aqueles que são chamados na agricultura das pragas. Ou seja, vão aparecer organismos, geralmente alguns insetos, que ali tem tanta disponibilidade de alimento. Como aquele ambiente foi desfeito,
ele vai começar a se alimentar muito daquelas plantas que são produzidas ali. E quanto mais, como tem muito alimento disponível, eles vão se reproduzir muito, vão gerar muitos filhos, e vão gerar, e aquele organismo vai se dizer que ele vai se desenvolver de tal maneira, não tem outro organismo para controlar a sua população, como ocorrer em uma cadeia alimentar, que ele se torna o que chama de uma praga. Então ele começa a atacar as plantas, e aí vem o outro problema dessa vertente, que é o uso dos agrotóxicos, os chamados pesticidas. Então vão se produzir venenos para combater essas pragas, ou seja, vai despejar esses venenos para que essas pragas morram e aquelas plantas não sejam danificadas por esses insetos. E aí o que acontece é que esses agrotóxicos, como o termo de tóxico, são substâncias que são muito causam danos à vida. Então causam dano às pessoas, se for mal manuseado. Já existem relatos de uma série de desenvolvimento de tipos de câncer diferentes. Já tem relatos de científicos, falo relatos, né, são relatos científicos, de aumento de abortos em regiões de pessoas que têm muito contato com agrotóxicos. Tem aqueles agrotóxicos que são despejados no avião, falam, mas agrotóxicos é só uma planta. Então às vezes tem aqueles que são pulverizados por avião, só que o avião passa, às vezes o vento bate e leva aqueles agrotóxicos que acabam atingindo outras áreas. Então uma medida para se evitar o uso de agrotóxicos tem duas medidas. Uma, tentar diversificar as produções, ou seja, nessas áreas de produção agrícola você tentar produzir vários tipos de alimentos diferentes, simulando um pouco como seria um ambiente natural. Ou seja, se você diversifica aquela área, você cria você simula um equilíbrio dinâmico, que você tem uma pluralidade de produtos ali sendo cultivados, e você tenta se aproximar a sua produção agrícola de um equilíbrio dinâmico natural, que se chama de sistemas agroflorestais, ou o que chama da agroecologia, que é um dos objetivos, inclusive, lá do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável da ONU, né? A busca por um sistema de produção de alimentos que seja sustentável, certo? Outra medida para combater as pragas são chamadas de controle biológico. O que é o controle biológico? Ao invés de você utilizar esses venenos para matar esses organismos, você pega um ser vivo que é um predador natural, se alimentaria daquele organismo que está se multiplicando descontroladamente. Você pegaria um predador natural dele, uma cadeia alimentar, se introduziria nesse ambiente, esse predador iria se alimentar dele e você causaria menos impacto com o uso desses defensivos, desses tipos de veneno, certo? Então, tem alguns impactos que podem ocorrer sobre o solo. Um outro impacto que esse é grande, porque esse é o que a gente produz todo dia, é o que a gente chama da produção do lixo. O lixo, ele é todo os restos e aquilo que não é utilizado, que não é útil, ele é dispensado. E aí, às vezes, seja o lixo industrial, seja o lixo dos comércios, seja o lixo hospitalar, que estão produzidos nos hospitais, os descartes, né, aquilo que não vai ser mais utilizado novamente, ou que perdeu sua utilidade, seja o lixo doméstico, aquilo que produz na sua casa. Já parou para imaginar quanto lixo só você na sua casa você produz? E observe quantos sacos de lixo saem da sua casa todos os dias, vá anotando no caderninho e veja mais ou menos em uma semana ou 5 dias quanto que você coloca isso. Vejam quanto lixo você produz agora nesse período de quarentena. É uma quantidade grande de lixo, certo? E nem tudo que está ali no lixo é algo que necessariamente não tem utilidade. No lixo a gente pode separar duas coisas dentro do lixo. O lixo ele é formado por duas coisas. O que a gente chama de resíduos e o que a gente chama de rejeitos, certo? Os rejeitos são aquilo que não tem utilidade nenhuma, certo? Aquilo não tem como ser reaproveitado, não tem como ser reutilizado, não tem como ser refeito, certo? Aí a gente diz que aí se trata de um rejeito, certo? Não tem utilidade. E o outro tipo que ele tem, que são os resíduos que formam o lixo. Os resíduos são materiais que estão lá sendo descartados, mas eles poderiam ser reaproveitados, eles poderiam ser reciclados, eles poderiam ser utilizados novamente, eles poderiam ser utilizados para criar novas coisas, certo? A grande maioria do lixo que é produzido é principalmente formado de resíduos do que de rejeitos. Mais de 50% de todo o lixo que é produzido é resíduo, ou seja, ele poderia de alguma forma ser reutilizado. O que classifica se é resíduo ou rejeito é só um nível tecnológico, certo? Se a gente tiver tecnologia
para pegar alguma coisa que hoje é rejeito e depois descobrir que ela tem alguma utilidade, ela passa de rejeito para resíduo. Ou seja, aquele material ele vai ser classificado como um lixo de tipo resíduo ou rejeito de acordo com o nível tecnológico. Né? Se a tecnologia avançar, ou seja, se existe um investimento para buscar maneiras de diminuir a quantidade de rejeitos e para utilizar cada vez mais os resíduos, a gente vai produzir muito menos rejeitos no final, ou seja, a quantidade de lixo final vai ser cada vez menor, certo? Então tem várias maneiras de a gente evitar todo esse processo, certo? Uma das coisas que a gente pode fazer, que eu pode ver aqui, é aquela famosinha que a gente chama, que vocês já viram no sexto ano e nos anos anteriores, que é a política dos 5 R's, certo? Ou seja, a política dos 5 R's está muito mais voltada para, diminuir a produção de lixo, 2, trabalhar bastante os resíduos, né? Então o que, é que são esses 5 R's? Reciclar, né? Ou seja, você pega aquele material, aquele resíduo e utilizar ele para produzir novas coisas. Então, por exemplo, garrafa PET, fazer prancha de garrafa PET, fazer banco com pneu descartado, né? Recusar, ou seja, você não consumir aquilo que você não precisa, certo? Então você não precisa daquele produto, então você não precisa aceitar ele, né? Então reduzir, ou seja, consumir menos do que você consumiria, ou seja, consumir só aquilo que é necessário, não consumir coisas que não são necessárias para você. Reutilizar, ou seja, usar novamente materiais e produtos que ainda possam ser utilizados. E repensar, né? Ou seja, repensar, ou seja, pensar novamente essa lógica de consumo que a gente tem, né? Essa lógica que a gente chama de consumismo, né? Ou seja, a necessidade de consumir coisas que não nos são necessárias. Ou seja, a necessidade de comprar coisas que necessariamente a gente não precisa. Ou seja, repensar assim, antes de comprar, será que realmente preciso ter isso? Será realmente que isso é uma utilidade para mim? Será realmente que isso aqui vai ter alguma serventia, certo? Ou eu estou comprando só pelo desejo de ter aquilo, mas que realmente talvez não preciso daquilo? Será que eu preciso mesmo trocar de celular todo ano? Será que eu preciso mesmo daquele celular de última geração? Certo? Isso é uma coisa. Então, implantar as políticas dos 5 R's é uma maneira de diminuir a produção de lixo, certo? Da gente conseguir trabalhar melhor os resíduos e, consequentemente, evitar a produção de lixo, certo? Porque muitas vezes o que acontece é que o lixo, quando ele não vai ser utilizado, ele vai ser colocado em algum lugar, certo? Ou seja, ele vai ser jogado, ele vai ser armazenado em algum lugar, e esse algum lugar que ele é armazenado e que ele é jogado, provavelmente ele causa algum tipo de impacto, algum tipo de dano, certo? Imagina a quantidade de coisas que são jogadas fora. Outra coisa que também acontece muito, e que polui bastante o solo no lixo, é que às vezes quando tem lixo orgânico, ou seja, resto de comida, esse tipo de material, quando acontece o processo de decomposição, que é o processo onde as bactérias e os fungos vão lá naquela matéria orgânica e decompõem ela, um dos produtos da decomposição do lixo é uma coisa que vocês não sabem, não sei se vocês sabem, mas vocês já devem ter sentido. Elas, quando fazem aquele processo de decomposição, elas produzem um líquido que fede, né? Bastante fedido, e ele é um líquido que ele é muito ácido, que é o chorume. Então o que acontece às vezes que quando esse chorume é produzido, ele pode penetrar no solo e atingir águas subterrâneas, né, os lençóis freáticos, ou esse chorume ele pode escorrer para lagos, lagoas, e ele é uma substância, o chorume é uma substância que ela é muito tóxica, ela causa muito dano aos organismos e aos seres vivos. Então só o lixo de Porto lá, só ele sofrer os processos de decomposições que acontecem naturalmente, ele vai causar bastante dano, certo? Outra coisa que é bastante importante, e aí está muito associado às empresas e indústrias que produzem os materiais, os bens de consumo que a gente tem, é uma ideia que a gente chama do ciclo da logística reversa. Ou seja, hoje em dia a gente tem uma cadeia produtiva que é o que a gente chama de cadeia produtiva aberta. Ou seja, para produzir, pega aqui, vou produzir um celular, certo? Então o que acontece? Eles vão lá, vão na natureza, retiram os recursos que precisam, né? Pegam todos os materiais, vai constrói o celular, depois que constrói o celular, eles botam para vender, aí eu vou lá, compro o celular, depois o celular não presta mais, aí ou eu vendo para outra pessoa, ou eu jogo fora, certo?
Na ideia do ciclo da logística reversa, é a ideia de que a empresa ou a indústria que produz aquele produto que ao final viraria lixo, ela seja responsável por captar esse produto que ela produziu que iria para o lixo, né? Então a indústria ela vai lá, produz, a indústria ela vai lá distribuir, vai para o varejo, ou seja, vai para as lojas, a gente vai lá, compra aquele produto e depois, quando aquele produto não nos servir mais, ao invés de jogar no lixo, a empresa é responsável por pegar aquele produto e aquele produto ela pegar, desmontar aquele produto e ver o que ela pode reutilizar. Então o que ela pode reciclar, o que ela pode reutilizar, o que ainda é resíduo, e aí ela volta, ou seja, ela pega esse material que não tinha mais servido esse produto e coloca ele de volta no ciclo produtivo. Então a gente diz que isso é um ciclo da logística reversa, ou seja, é uma cadeia produtiva fechada, que ao final, o que seria o lixo, ele praticamente é todo reutilizado na produção de novos bens de consumo. Hoje em dia a grande maioria das cadeias é aberta, né? Ou seja, inicia na produção, na extração de recursos da natureza e termina sendo descartado tudo no lixo. Por isso que é aberto, é uma grande linha. Aí não, é circular, certo? A gente diminui a produção de lixo e, mais que isso, a gente diminui a necessidade de extrair recursos do ambiente, já que a gente está reaproveitando recursos que a gente já extraiu antes. Certo? Essa é uma lógica muito interessante. E também uma outra lógica que é bastante interessante é tentar acabar com o fim daquilo que a gente chama da obsolescência programada. Ou seja, muitos produtos hoje em dia que a gente tem, principalmente os eletrônicos, eles já são programados para parar de funcionar ou funcionar mal depois de um certo tempo. Para quê? Já que a indústria está lá produzindo sem parar, eu não posso ter uma televisão, por exemplo, que vai durar a minha vida inteira. Certo? Não posso ter uma televisão que vai durar 50 anos e se a indústria está lá vendendo televisão, precisa que eu compre televisão. Então a televisão ela para de funcionar em determinado momento, certo? E para eu comprar outro, ou seja, isso já é programado. Então o celular de comatador de defeito, ele já é programado para eu precisar comprar um outro celular, certo? Tudo isso causa impacto, porque ao final de todo produto ele vai ser descartado e via de regra ele é descartado no solo. O que tinha bastante comum aqui, essa imagem aqui figura isso aí, são os famosos lixões. Então os lixões eram os pontos de descarte de lixo. Então vinha na determinada área, as pessoas jogavam o lixo ficava a céu aberto, né? Produção de churume, contaminação do solo, as pessoas que mais pobres, né, às vezes iam lá para catar os restos de coisas para tentar vender ou às vezes para comer. Então isso era um problema também de saúde pública, porque era um foco de várias doenças. Então hoje em dia no Brasil já foi aprovada uma lei para ter fim aos lixões. Ainda nem todos tiveram, eles estenderam o prazo para substituir os lixões por outras formas de descarte de lixo. Alguns lugares ainda tem lixões, principalmente nas regiões mais no interior, certo? Mas hoje em dia tem que construir medidas, porque os lixões aí, eles podem contaminar o solo com metais pesados, com pilhas, por exemplo, descartadas de qualquer maneira, que o metal e a substância que forma a pilha pode penetrar o solo, pode atingir leções freáticas, então contamina tudo e tudo isso pode causar uma série de doenças. Então algumas alternativas que a gente tem para substituir os lixões são os aterros sanitários, né? Então aqui tem um esqueminha de aterro sanitário, por exemplo. Então se faz um processo de impermeabilização do solo, certo? Às vezes coloca-se uma manta impermeabilizadora. O que é isso? Para impedir que o chorume ou qualquer substância do lixo que esteja enterrado, ele não adentre nas camadas mais profundas do solo. Então você impermeabiliza o solo através dessas mantas impermeabilizadoras, né? Então o lixo ele é todo compactado, então eles constroem grandes valas, ou seja, grandes buracos, o lixo é compactado e ele vai sendo armazenado ali. E acontece, quando essas valas se preenchem, eles jogam a camada de terra sobre esse lixo e aí vai fazendo camadas e camadas e camadas de lixo, do lixo compactado, ou seja, bem esmagadinho para ele ocupar menos espaço, conseguir armazenar mais lixo. E aí eles vão sendo sempre, quando se piclota, se vai se colocando camadas de terra para cobrir esse lixo. Ele também constrói as canaletas de escoamento de chorume, né? Então à medida que o chorume é produzido, eles vão sendo coletados e vão sendo armazenados, em alguns casos aí nas lagoas de chorume, que também são impermeabilizadas, né? Então eles coletam esse chorume para que ele não invada o solo e não contamine o solo.
Nesses processos de decomposição também tem a produção de gás, certo? Então eles também constroem algumas chaminés para liberar esse gás que é produzido, principalmente o gás metano, que é produzido durante a decomposição dessa matéria orgânica do lixo. Então geralmente eles colocam filtros para que esse gás ele não seja, geralmente, né? Para que esse gás não seja um poluente da atmosfera, que são outras coisas que a gente vai ver mais para frente, a poluição da atmosfera, certo? E depois que sempre que eles vão cobrindo com terra, eles vão plantando plantas e árvores para que depois que esse aterro ele chegue no limite dele de lixo, ele possa ser, quando ele for desativado, ele possa virar uma área verde, por exemplo, e você pode ir lá porque o lixo está lá bem selado embaixo, será virar um parque no futuro ou algo do tipo. Então, os aterros sanitários são medidas bem importantes e bem interessantes para substituir os lixões. Agora, para construir um aterro sanitário tem alguns critérios. Você não pode construir um aterro sanitário de qualquer forma, né? Então o aterro sanitário ele tem que se construir longe de comunidades, ou seja, longe de cidades, longe de locais onde vivam pessoas, não pode ser próximo de onde tem pessoas. Os aterros sanitários eles não podem ser construídos em locais que o solo é muito permeável, ou seja, que o solo que as substâncias elas conseguem adentrar com facilidade no solo. Os aterros sanitários não podem ser construídos próximos à fonte de água, ou seja, acima de lençóis freáticos, não pode ser construído. E não pode ser construído próximos de áreas naturais, né? Próximas a áreas de reserva florestal, floresta, de matas, e para evitar contaminação, né? Então isso é muito importante. Tem uma outra coisa que são os aterros que têm um sistema de coleta de biogás. Então esse gás que é produzido tem alguns sistemas que eles podem reutilizar esse gás, ou seja, não só descartar eles, né? Então eles têm sistema de captação desse gás, de tratamento desse gás, e eles podem queimar esse gás ali no flare, certo? Próximo ao soprador, para a gestão de créditos de carbono, ou seja, para compensar a queima de combustíveis fósseis. Então eles têm um sistema de coleta e de reutilização desse gás. Em alguns casos até esse gás ele pode ser utilizado para a produção de energia elétrica, certo? Então, pode se utilizar esse gás, esse sistema de aterros, ali vocês estão vendo ali certinho a impermeabilização do solo com as mantas, o lixo compactado, as áreas verdes que são produzidas. Veja que eles são produzidos em escadinha para quando se tiver chuvas, a água escorrer, se drenar com facilidade e não penetrar no solo, né? Causando algum tipo de modificação lá nas camadas de lixo. Tem lá o reservatório de chorume, e aí esse biogás ele pode ser utilizado para a produção de energia, certo? Tem outros casos que também tem, mas que é muito mais caro, que são os incineradores de lixo. Então é uma fábrica, uma indústria que ela vai queimar o lixo. Então aquele lixo ele vai ser queimado, e aí a fumaça liberada, eles colocam uma série de filtros para que aquela fumaça liberada da combustão do lixo ela não seja tóxica para o ambiente. Aí isso é muito mais caro, é muito mais caro porque demanda uma série de filtros para poder fazer esse processo de filtragem desse gás tóxico, né? Que não pode queimar o lixo sem filtrar os gases tóxicos é considerado crime ambiental. Então não pode fazer isso. Então é muito mais caro fazer esses incineradores, certo? Mas eles existem, mas eles são bem mais caros, é um processo mais caro. E aí o resto as sobras da combustão pode ser utilizado em outras indústrias, dependendo do lixo que for produzido. Outro sistema que a gente também pode utilizar principalmente para o lixo orgânico, ou seja, quem separa em casa o lixo orgânico do inorgânico. O orgânico é aqueles restos de alimentos, é fazer o processo que a gente chama de processo de compostagem. Então aí tem um esqueminha aí, eu peguei esse aí do BASF, que explica mais ou menos se as pessoas até fazer em casa, né? Você pega uma série de organizadores, e aí você vai colocando lixo orgânico, camadas de lixo orgânico, camadas pode colocar minhocas, alguns organismos nesse lixo orgânico, e aí ao final, depois dos processos de detrimento, ou seja, a minhoquinha vai lá comendo as coisas, a ação de bactérias, de fungos, na decomposição dessa matéria orgânica, no final você lá mais ou menos 30, 60 dias você vai ter no final um composto que você pode jogar no solo
nas suas plantações, nas suas plantinhas, que ele é rico em nutrientes, né? Porque a gente não já viu que os decompositores eles devolvem a matéria, os nutrientes para o solo. Então, se você faz naturalmente isso, esse processo de compostagem orgânica, ao final você vai ter uma série de nutrientes que você pode utilizar e substituir também principalmente aqueles fertilizantes químicos, né? Não precisa utilizar aqueles fertilizantes que é feito a partir de substâncias químicas. Você pode pegar esse fertilizante aí orgânico, esse composto orgânico, para nutrir suas plantinhas, a sua produção. Aí só tem ali a observação que resíduos devemos evitar na compostagem. Líquidos, ou seja, nem orgânicos tipo óleo, por exemplo, não. Plástico comuns, papel e papelão, vidro e metais e outros resíduos inorgânicos. Principalmente se utiliza na compostagem, só na maioria dos casos a gente só utiliza as substâncias, os materiais orgânicos. Os inorgânicos a gente descarta, certo? Não é indicado a gente utilizar eles para o processo de compostagem. Então esses foram aí alguns tipos de impactos causados no solo. A gente viu algumas medidas para evitar que esses impactos aconteçam. Nas próximas aulas a gente vê mais alguns desses tipos, alguns outros tipos de impactos sobre outras áreas de ambiente natural. Faça as atividades, os exercícios que eu estou deixando aí na plataforma. Se vocês tiverem dúvidas sobre o assunto, da mesma forma que nos outros vídeos, ao final aqui eu deixo o e-mail e o Instagram, que vocês podem enviar suas dúvidas e eu vou respondendo as dúvidas na medida do possível. Fiquem bem, lave suas mãos, bem as mãos, fiquem em casa e espero que a gente possa se ver o mais breve possível quando essa pandemia passar. E até mais, um abraço.